Oi, o vídeo de hoje é sobre como é o curso de nutrição. Vamos para as informações mais basiconas, só para a gente ter uma noção. Nas faculdades privadas, eu dei uma pesquisada e o curso ele custa entre 700 a 3 mil reais, depende aí da faculdade escolhida. A nota de corte para as federais gira em torno de 700, mas esse valor pode variar, né, dependendo ali de como for o Enem. No curso, a gente tem 3 estágios obrigatórios, de 3 áreas diferentes. A gente tem a parte de UAN, que é UAN, essa sigla, né, significa Unidade de Alimentação e Nutrição. Então, são nutricionistas e estagiários, né, estudantes de nutrição, que trabalham dentro de cozinhas, digamos assim. Isso é cozinha de restaurante, de hotel, de escola, de outras instituições, em fábricas, que mais? Em hospital também, dentro das cozinhas de hospital. Enfim, vários locais onde tem cozinha precisa ter essa segurança dos alimentos. A gente também faz estágio na área de saúde pública. Eu já vi aqui no DF, na minha faculdade a gente chama estágio de saúde pública, mas conheço pessoas de outras faculdades que chamam estágio de nutrição social, algo assim. Mas é a mesma coisa. E aí a gente vai poder trabalhar em UBS, aqui, eu tô fazendo esse estágio agora, tô fazendo no SESC, se eu não me engano, acho que em escola também entra. E eu, atualmente, estou fazendo atendimento juntamente com a nutricionista que tem me acompanhado. E a gente tem o terceiro estágio, e acredito que talvez o mais temido, que é da nutrição clínica, da nutrição hospitalar, onde a gente vai lidar ali com pessoas que estão internadas ou algum paciente com alguma patologia muito séria. Tem uma professora que ela estagiou na parte de UTI de um hospital, então imagina como não deve ser uma loucura. De cirurgias, da parte de queimados, enfim. É um estágio um pouco mais puxado, pelo menos pra mim, assim, né? Eu estou no sétimo semestre, estou no penúltimo semestre. A maioria dos cursos de nutrição tem 8 semestres. Só que também conheço outras pessoas de outras faculdades, principalmente de federal, onde o curso ele tem 10 semestres. Então tem 2 semestres a mais do que o meu. E em nutrição a gente vê matérias ligadas à biologia, à química, à matemática. Então, se você vai para nutrição pensando que não vai ver essas coisas, você vai. E vamos lá falar um pouco das matérias em si. No primeiro semestre é muito tranquilo. Eu cheguei com 1 mês de atraso, já tava faltando 2 semanas para as provas. Então eu tive que correr muito para poder pegar as matérias e estudar. Mas deu tudo certo, passei com SS nas matérias. E aí a gente vê coisas bem básicas mesmo, como biologia, né? Base da biologia, a gente vê anatomia do corpo humano, a bioética da área da nutrição, o que pode, o que não, quais são os nossos direitos, nossos deveres. E é muito importante ter essa matéria logo no primeiro semestre, porque desde que a gente entra na graduação, já há coisas, já há atitudes que um graduando em nutrição não pode fazer. Então, é interessante, importante que a gente conheça isso desde o primeiro semestre. E nessa matéria a gente também vê quais são as áreas de atuação de um nutricionista e percebe que a nutrição é um mundo. A gente pode trabalhar com muitas coisas em diversas áreas. Como eu disse, tem essas 3 que eu falei. A gente pode trabalhar em um hospital, né, nessa parte tanto de clínica, de atendimento ali aos pacientes, quanto na parte de cozinha, né, dentro da UAN. A gente pode trabalhar em lactário, a gente pode trabalhar com a parte de nutrição integral.
A gente pode trabalhar também com ambulatório, que essa parte de atender as pessoas que vão vir para consulta mesmo, né? Parte de consulta, de clínica. E isso tudo dentro de um hospital. A gente também pode ter nosso próprio escritório, na nossa própria clínica. Nosso escritório é uma clínica. A gente pode atender em outras clínicas, ter a nutrição esportiva. A gente também tem a parte de rotulagem de alimentos. A gente tem a parte de saúde pública. Cara, é muita coisa mesmo. A parte de docência, né, também existe, está aí para o mundo. O que mais? Eu vou colocar uma tabela aqui, porque com certeza eu estou esquecendo de alguma área da nutrição, né, a área que o nutricionista pode atuar. Inclusive, falando de bioética, só um dedinho. Ai, meu Deus. Ai, eu fiz você piorar. Foi lá pra... Oi. Eu poderia ter feito isso desde o início. Falando em bioética, esse é o nosso código do nutricionista, né? A gente é regido pelo Conselho Federal e o Conselho... A gente é regido pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais. Então, se eu não me engano, a gente tem 8, 9 ou 10 conselhos. Esqueci agora. Meu Deus, também tô precisando dar uma estudada aí na bioética de novo. Mas enfim, esse é o nosso código de ética e de conduta. Então aqui vai falar sobre responsabilidades profissionais, relações interpessoais, condutas e práticas profissionais, meio de comunicação e informação, associação a produtos, marcas de produtos, serviços, empresas ou indústrias, formação profissional, pesquisa, relação com as entidades da categoria, infração de penalidades, disposições gerais. Então, é bem legal. Esse aqui eu ganhei em uma palestra que eu fui. E é isso que a gente vê no primeiro semestre. Pelo menos na minha faculdade, eu participava de muita palestra. E essas palestras valiam horas extracurriculares, né? Então, se você vai entrar na faculdade por agora, qualquer palestra que tiver, se enfia para você conseguir fechar logo as horas extracurriculares o mais rápido possível. Aí, no segundo semestre, já vem algumas matérias um pouco mais complexas, mas ainda é tranquilo. Eu tive Bioquímica 1, a gente também teve a parte de entender um pouco melhor a pesquisa de epidemiologia, sabe, essas de epidemiologia e saúde coletiva, vem fisiologia humana, que a gente lembra muito lá no ensino médio, mas de forma mais aprofundada. Patologia, meu professor, pelo menos de patologia, era muito tranquilo, ensinava de uma forma muito leve, então foi uma matéria tranquila, mas eu acredito que dependendo da pessoa que for de passar essa matéria, fique um pouco mais complexo, mas dá pra levar, sabe? Não é o fim do mundo, não. Aí aqui a gente vê probabilidade estatística, que é a parte da matemática que eu falei, e em outras matérias a gente também tem essa questão de matemática, de cálculos, né? A gente tem que calcular dieta, tem que calcular gasto energético, tem que calcular um monte de coisa, mas é tranquilo. Assim, na faculdade é importante a gente saber fazer à mão, para entender como é que chega naquele resultado. Mas quando você vai para a parte de clínica mesmo, de atendimento, de entrar em contato com aquilo, você percebe que... Na faculdade a gente também já vê isso. Mas existem diversos programas onde você não vai precisar ficar calculando ali o dia inteiro, sabe? Você joga no programa e o programa vai te dar calculado, então é muito mais simples. Mas na faculdade é importante a gente aprender isso. E outra coisa também, a gente tem uma matéria chamada Suporte Básico de Vida, que é de primeiros socorros. E precisamos entender que a partir do momento que a gente tem essa matéria, se a gente está na rua e alguém passa mal, nós, como estudantes da área de saúde, temos que ajudar essa pessoa. A gente teve essa matéria. Então,
teoricamente, estamos aptos para dar ali os primeiros socorros até chegar ambulância, bombeiro, médicos e etc. Aí no terceiro semestre já começa os paranauê de nutrição mesmo. A gente começa a entender essa parte dos alimentos, a gente entende as tabelas de composição dos alimentos. Essa daqui é da Sônia Tucunduva, mas a gente tem a Taco, que é a mais famosinha, e a gente acha isso muito facilmente em PDF. E aí tem, por exemplo, bolo de laranja, aí vai mostrar quanto de caloria que tem, proteína, carboidrato. Quando a gente vai montar uma dieta para alguém, a gente se baseia por isso daqui, ó, né? Por uma tabela de composições de alimentos. E quando perguntam pra gente, quantas proteínas tem em X alimento? Quantas calorias tem no brigadeiro? Eu já vi alguns posts zoando isso, falando, gente, eu não sou uma tabela de composição de alimentos. Não tem como a gente decorar todos os alimentos, sabe? É muita coisa, então assim... E também não é algo, dependendo de como for feita essa pergunta, em que contexto, não é algo a ser respondido, não é algo a ser perguntado. Você tá comendo comida, você não tá comendo proteína pra você ter que ficar sabendo quanto de proteína, quanto de caloria. Cria vergonha nessa cara e para com esse nutricionismo. Não me irrite. Outra coisa também, falando de pergunta. Não chegue nunca em um estudante de nutrição e peça dieta. Uma das coisas que a gente não pode fazer, segundo o Código de Ética, é passar dieta durante a graduação. Não estamos formados ainda, nós não somos nutricionistas ainda para poder prescrever uma dieta. Então, pelo amor de Deus, não faça isso, não passe vergonha. E se o estudante está te passando dieta, me fale que eu vou denunciar ele pro conselho de nutrição, viu? Me estressei. Bora lá. Então, no terceiro semestre é isso, a gente aprende um pouco mais sobre os alimentos. Eu tô pegando colinha aqui porque eu tenho um drive com todas as minhas anotações de todos os semestres. Aí eu só tô vendo se eu tô esquecendo de alguma matéria que é importante comentar. Tem Bioquímica 2, que a gente se aprofunda mais. A gente tem os fundamentos da microbiologia para entender essa questão de como que um alimento se contamina, quais são os micro-organismos que contaminam aquele alimento. Que mais? E aí a gente também já entra na parte de nutrição humana e fisiologia da nutrição. Então a gente vai começar a entender também como é que é o metabolismo dos nutrientes. Como é que é o metabolismo do lipídio, onde vai ser absorvido, onde vai começar a quebra daquele macronutriente e etc. É uma matéria bem complexa, mas bem interessante. No quarto semestre, eu acho que talvez tenha sido meu favorito. Mas a gente começa a ver assim, nutrição mesmo, sabe? Já é o curso de nutrição mesmo. A gente tem avaliação nutricional, que já é para entender como é que funciona quando o paciente chega ali para você, o que você tem que fazer. Quais as perguntas que a gente tem que fazer para esse paciente, quais são as aferições que a gente tem que realizar, a aferição de circunferência da panturrilha, circunferência do braço, praia cutânea, tricipital, subescapular, e a gente aprendendo tudo isso. A gente tem a matéria que é o meu amor, que é a educação alimentar e nutricional, onde a gente, pelo menos pra mim, né, foi assim, a gente fez vários trabalhinhos. Por exemplo, a gente escolheu um público-alvo, vai ser para idosos. Aí escolhi um tema. O que a gente vai falar para idosos? Vamos falar sobre a importância de diminuir o consumo de sal. E por quê? E a gente tinha que realizar alguma coisa. A gente realizou folder, vídeo, cartaz, palestra. Então foi muito bacana essa matéria. E ela é muito importante também. Porque a gente usa isso em diversas áreas da nutrição. Por exemplo, eu faço estágio remunerado na parte de 1 ano e lá a gente tem que fazer um mural no refeitório. Isso é educação alimentar e nutricional. Aí agora no estágio obrigatório que eu tô fazendo no SESC, a gente vai ter, pro Dia das Mães, uma intervenção, uma educação alimentar e nutricional. Então, você pode estar em uma outra área, mas você vai usar dessa parte dessa matéria, então é muito importante. A gente tem higiene de alimentos, e aqui a gente vai se aprofundar ainda mais nessa questão de microbiologia,
de entender como é que o alimento ele pode ser contaminado, quais são os fatores de risco, como que esse alimento tem que ser higienizado, armazenado, manipulado. Então, é bem interessante, né? E também pega bastante as boas práticas. É basicamente uma das matérias mais importantes para o estágio que eu faço hoje, remunerado, né, na parte de UAM. Tem técnica dietética, que é a matéria que a gente vai para o laboratório de cozinha. A gente cozinha de verdade, a gente entende o que aconteceu com aquele alimento. Por exemplo, teve uma aula que foi muito legal, que a gente pegou beterraba e brócolis e fez diversas cocções diferentes. Deixou o brócolis no vapor, deixou o brócolis na água, deixou no vapor durante 5 minutos, durante 10 minutos. E aí foi entendendo o que aconteceu em cada tipo de preparação dessa. E qual é a melhor de fazer, pensando na questão nutricional, de qual perde menos nutrientes, pensando na questão visual, de qual aspecto fica mais bonito, qual que rende mais para o empresário ali de um restaurante, de uma que a gente for trabalhar. Então é uma matéria assim, muito legal. A gente teve duas, teve nesse quarto semestre e no quinto. Foi sério. Ai, saudades, eu amo. Porque a gente faz ficha técnica, que é um negócio que é um pouco trabalhoso, mas é muito importante para você entender quanto você vai cobrar daquele alimento, para você entender quanto que você perde, quanto que você ganha, quanto que rende, quais são os alimentos que vão, qual é o seu custo. É muito importante também padronizar ali o serviço. A ficha técnica serve, além de tudo isso que eu falei, para um funcionário chegar, por exemplo, funcionário que trabalha comigo hoje se aposentou, vai se aposentar amanhã e tá chegando um novo hoje. E aí, para não perder esse tempo de ter que explicar passo a passo, ou então ele fazer do jeito dele e perder totalmente o padrão daquele lugar, ele só vai pegar a ficha técnica e seguir aqueles passos. Na ficha técnica tem qual panela, tem qual talher, qual colher que vai usar para poder mexer o arroz. Entende? Então a ficha técnica serve para isso, é muito importante. Aí a gente vai pro quinto semestre, como eu já tinha comentado, né? Tem a técnica Tem a técnica dietética 2. A gente vai ter fisiopatologia, que aí o negócio já esquenta um pouco, você fica um pouco com vontade de desistir do curso, mas você continua, você persevera, porque você já chegou no quinto semestre, já passou da metade do curso e vai sair dessa bagaça com o diploma. O que mais que a gente tem no quinto semestre, não estou lembrada? A gente tem gestão de UAM. Eu tive no terceiro, por algo que eu não venho aqui. Mas lá na minha faculdade, no quinto semestre, a gestão de UAM, a gente trabalha bem essa parte administrativa da parte de trabalhar em UAM. E é bem puxado, é muita coisa que você tem que saber, que fazer, coisas que tecnicamente não deveria ser da parte do nutricionista, mas que em muitos lugares é responsabilidade de nutricionista. Então a gente tem essa parte. Tem a nutrição comportamental, que também, eu amo, gente, eu amo. Ainda não sei ao certo no que eu vou trabalhar, porque várias áreas hoje em dia têm me chamado a atenção, mas se tem uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida é a nutrição comportamental, e talvez seja o que eu mais fale aqui, voltado para alimentação. Quando eu falo pra gente barrar o nutricionismo, pra gente pensar que comemos alimento, não comemos proteína, pra gente deixar de seguir esses conselhos de influencers, de coach, que fala de uma forma totalmente aterrorizando, sabe, o alimento. Tudo isso é nutrição comportamental. É trabalhar o nosso pensamento, trabalhar como a gente tem lidado com a comida hoje em dia, que tem sido de uma forma muito transtornada. E isso não é saudável, sabe? Comer tem que ser sobre prazer. Tem que ser sobre, eu gosto, me lembra minha avó, é porque eu quero. Tem que ser sobre isso, não é sobre, eu vou comer isso daqui porque tem muita proteína, não, mas isso aqui tem muito carboidrato, eu tenho que, mas é muita caloria. Sem gordura, assim. Por favor. Não é isso. Aí a gente tem nutrição e saúde coletiva, que eu também amei, é uma matéria, assim, politicazona, entendeu? A gente teve a leitura de vários documentos importantes. A gente foi entendendo como é que se deu as políticas públicas de alimentação,
desde o século passado. É muito massa mesmo. E aí a gente vai pro 6º semestre, que foi meu último, onde eu quis cometer um erro contra a minha própria vida. Ai, semestre passado foi complexo para a minha pessoa. Tanto por questões de, tipo, não tá bem, várias coisas aconteceram, quanto por, meu Deus, que semestre horrível. Eu não sou fã da parte clínica de nutrição. Hoje em dia tenho gostado um pouquinho mais, ou desgostado um pouquinho menos, mas não me enxergo a vida inteira dentro de um consultório só fazendo isso, sabe? E semestre passado, tudo girava em torno disso. Olha que bacana. Menos o estágio era na parte de UAN. Mas eu tive fisiopatologia e dietoterapia, que é voltado para essa questão de nutrição hospitalar, então de entender quais são, o que a gente tem que fazer. Não, foi fisiopatologia e dietoterapia 2. Foi 2, que foi no semestre retrasado, foi no 5º. E aí é de você entender, por exemplo, chega lá um paciente que está com DRC, né, doença renal crônica. O que a gente tem que fazer? O que ele pode comer? Como ele tem que comer? De quanto em quanto tempo? Quais são as prescrições dietéticas para esse paciente? Quais são os cuidados? Não. Isso é bem complexo, são muitos detalhes. Um sódiozinho a mais pode matar um paciente, é muito sério, é muita responsabilidade. Aí teve nutrição ambulatorial, onde a gente atendia pessoas, né? Eu atendia o público lá na faculdade mesmo. Então eu recebia alguns pacientes onde eu atendia sozinha. E aí depois debatia com a professora qual seria ali os critérios que a gente teria para diagnosticar, quais seriam as condutas que a gente iria tomar de acordo com aquele paciente. E tivemos nutrição dos ciclos da vida 1, onde a gente falou sobre gestante, sobre bebê, sobre primeira infância, adolescência. E foi isso. Aí agora, no semestre que eu estou tendo esse estágio que eu já comentei, onde eu estou atendendo junto com a nutricionista, prescrevendo dieta juntamente com ela, dando orientações e tudo mais. Aí a gente tem também nutrição dos ciclos da vida 2, onde a gente fala de adulto e idoso. A gente tem dietoterapia interal e parenteral, que é também assim, sabe quando a pessoa tá internada e ela não consegue comer e se alimenta por sonda? É essa matéria. Como é que a gente vai prescrever a dieta para aquela pessoa, o que a gente vai colocar e tal. Tô tendo TCC complexo, e é isso que eu tô tendo no momento. E pro último semestre eu vou ter TCC 2, o estágio de clínica, né, estágio hospitalar, vou pegar uma matéria optativa e vou ter a matéria de esportiva, de nutrição esportiva, e aí eu acabo meu curso. É muito doido falar isso, porque eu comecei um dia desses, sabe? Passou muito rápido. E é isso, assim, quais são os meus adendos sobre a faculdade de nutrição? A gente aprende muita coisa e de uma forma muito geral, assim. Eu não me sinto, de verdade, preparada pra chegar, assim, e já dar as caras, sabe? Mas eu tenho que me sentir, né, no final do curso, tenho que trabalhar com alguma coisa. Mas quando você vai estudando, cada vez que você estuda mais, você percebe que sua graduação não é suficiente. Você precisa fazer uma pós, precisa fazer um mestrado, uma especialização, porque para você trabalhar uma coisa sabe, de uma forma bem criteriosa, onde você seja um profissional muito da hora. Então você precisa de aprender mais e de forma mais aprofundada. Então a gente aprende sobre o corpo humano, sobre comportamento alimentar, saúde coletiva, sobre cozinha, gastronomia, matemática, pensamento lógico, raciocínio lógico, patologias, sobre pesquisa, sobre até, de certa forma, a gente sempre acaba sendo um pouco
não é jornalista, comunicador, né? Comunicadoras do tipo, de alguma forma a gente tem que se comunicar com o nosso paciente, que seja claro, que seja eficiente. Muitas das vezes estamos aqui no YouTube, no Instagram, em outras redes, para passar informação, então a gente tem que ser ali influencer, mas influencers responsáveis. Sério, é muita responsabilidade em cima de um nutricionista e a gente se esforça muito para poder aprender, para poder estudar, mas infelizmente não somos bem recompensados financeiramente por isso. Não, nossa profissão não é valorizada e é triste, né? O tanto que a gente se esforça, o tanto de responsabilidade que a gente carrega e infelizmente vivemos em um mundo capitalista e precisamos desse retorno que a gente não tem. Mas é isso. O desabafo da gata. Escreva aqui pra mim se você faz algum curso da saúde ou se você já pensou em cursar nutrição. O que você acha? Ou se você de jeito nenhum cursaria algo do tipo. Eu amo nutrição de verdade. Tenho as minhas controvérsias, mas eu amo muito. E por hoje é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal. Vamos lá. Minha meta agora é de 150 inscritos. 150, cara. É muito fácil chegar a 150. Me ajude. Então se inscreva aqui no canal. E grande beijo.